hoje, com área foliar é complicado, né? Porque tem vários índices aí no longo dos 20, 30 anos que falam que pode desfolhar em 20, 30%. Só que quando você olha as novas variedades de soja, né, desde material 4.8 a 6 na região centro-sul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Do Paraná, São Paulo, vai de 5, material de ciclo 5.5 até 7.4, está indo bem nessa faixa. Quando a gente olha para o Goiás, Minas Gerais, Goiás, Bahia, nós vamos material de 6,5 a 8,3. Quando olha do Mato Grosso, meio do Mato Grosso para cima, ou Bahia para cima, indo até o Maranhão, Piauí, nós estamos falando de material de 8 até 9,3, né? Então tem emoção, né? Mas 80% desses materiais, o ciclo deles estão entre torno de 100 a 120 dias. É onde está a melhor tecnologia de soja para a expressão da produção a nível Brasil. Mas é extremamente importante quando a gente olha na variedade, nessa fase que nós estamos comentando da formação de canivete do R3 para o enchimento de grão, eu tenho lá a expressão dos botões florais. Então, na florada plena R1 a R3, extremamente importante no ambiente de estresse que estamos tendo hoje, equilibrar os hormônios. Quem são os hormônios que regem a soja? Giberelina, auxina, citocinina, etileno e ácido abscísico. Os três primeiros aqui, giberelina, auxina e citocinina, o CGA, ele serve para estruturar a planta, para crescer planta, para abrir a folha, para destravar, para fazer o que? O máximo pegamento de flores e frutos por nó. Etileno é para madurar a soja, aumentar o carreamento de aminoácidos, e ácido abscísico para derrubar a folha para a gente colher. Então, até o R3, nós não queremos ter etileno e ácido abscísico. Então, é extremamente importante fazer o quê? Se o ambiente está estressando, que está aumentando etileno, porque aumenta a produção, temperaturas acima de 30 graus Celsius por mais de 3 horas, vão aumentar a produção de ACC, vai produzir de uma enzima chamada ACCase, que se liga a enxofre ou nitrogênio e forma etileno, e eu quero retardar o etileno, como é que eu vou trabalhar? Fungicida de alta persistência à sismicidade, cobalto e molibdênio, né? Ácido salicílico e CGA. Olha que belezinha. Vocês têm 4 emoções para escolher para travar esse processo da produção de etileno, para a expressão da produção. Nós estamos fazendo arte nesse processo? Então, é extremamente importante, num ano que nem esse, que nós estamos tendo veranico, acabou de nascer soja, tem veranico, trava soja. Né? Aí a soja solta o ramo lateral, os 5 primeiros nós estão menor que o tamanho de uma caneta, ou seja, menor que 15 centímetros, uma chave. Então, ela vai ter o nó curto, no máximo um dedo por entrenó. Então, os 5 primeiros nós equidistantes e menor que 15 centímetros, eu tenho a expressão máxima nos ramos laterais. Belezinha, tem prolificidade. A partir daí, o material genético meu dá 3 flor por nó, 4 flor, 5 flor, 6 flor, 8 flor, 10 flor, não importa. Ah não, meu material dá 4 a 6 flores. Quantas flores você quer por nó? 4, 6 flores? Nós vamos ter que aprender a fazer hormônio já desde a fase inicial. Não somente como aplicação normal, que é o que o mercado rege. É a primeira aplicação no R1, a segunda no R3. Isso é só para o quê? Atividade de reprodução. Quando a gente olha um ambiente que nem esse, nós temos que aprender a fazer o uso de citocinina, giberelina, auxina, os hormônios vegetais, já na fase inicial no VN, junto com a primeira fungicida. Para quê? Para expressar o máximo de flores por nó. E o máximo e destravar a planta para quê? Para ter o crescimento do limbo foliar expressivo, ou seja, uma folha para cada vagem, né? Um folíolo para cada vagem, ou seja, um trifólio para 3 vagens de 3 grãos, ou seja, 10 grãos por nó. Eu vou ter 10 grãos por nó com PMS 150, 30 quilos por grão, 300 quilos por nó, dividido por 60, 5 sacos por nó. Olha que belezinha, né? Então, em cada nó, eu vou ter a máxima capacidade de expressão e produtividade. Agora, tem soja que dão 6 vagens por nó. Nós estamos falando em 15 a 20 grãos por nó. Nós estamos falando em 7,5 sacos a 10 sacos por nó. Se você pensar em 20 nós, nós estamos falando em soja de 150 sacos por hectare. Né? É o dobro que nós temos em capacidade produtiva de soja no Brasil. A média do ano passado foi 54,5 de soja, né? Sacos de soja por hectare. Imagine essa capacidade, são 3 vezes mais que a capacidade. Como é que nós temos que trabalhar uma soja dessa? Tratar ela pão de ló. Olha que belezinha, né? Cuidar bem dela, né? Para fazer a expressão da produção.
Então isso é importante, cuidar dos hormônios para equilibrar a base hormonal. O ano de estresse, a gente tem que equilibrar essa base hormonal, não esquecer de fazer os fungicidas para a expressão máxima, porque a hora que chegar na fase de 5.2, enchimento de grão, a hora que a planta liga o grão, é a última mensagem de citocinina para ela fazer o quê? Enraizamento para absorver mais água e nutriente, por quê? Aumentou o indivíduo a mais lá em cima. Então, nessa fase entra a fase de enchimento e maturação da soja, para a expressão do quê? Do tamanho do grão e também da PMS. Aí é importante, eu conto os nós, vejo lá, quanto que eu adubei de potássio no solo, quanto que eu tenho no solo, faça a conta, eu adubei mais, mas deu mais vargem esse ano, eu tenho que também fazer uma complementação na folha. Então, não é 5.2 nem é 5.4, cuidar dessa nutrição, né? E também da proteção de plantas, porque nessa fase, as doenças como cercosporiose e septoriose no Brasil estão nos tirando o sono. Um ano de alta luminosidade como esse, a cercosporiose vai me dar um trabalho. Então lembre-se assim, se chover mais de 80 milímetros a partir de R5.2, R5 no enchimento de grão, eu tenho água suficiente para encher o grão, mas também água suficiente para quê? Reinocular a cercóspora na soja. Então se deu isso, aí às vezes ela fala, eu fiz a aplicação do Sfermax lá da Bayer, lá no 5.2. Chegou lá em 5.4, 5.5. Vou fazer mais uma ou não? Aí é um ponto importante. Eu tive chuva acima de 80 milímetros de água? Sim, então eu reinoculei cercóspora. Eu tenho caixa produtiva? Sim, então outro fator importante. Terceiro ponto, você está andando na lavoura, ainda está amarelando apenas 10, 20% da minha área, né? Vixe, tem mais de 15 dias ainda para acabar de encher o grão. E lembre-se, cada dia a mais que a planta fica lá enchendo o grão, é 0,5 a 0,7 sacos a mais por hectare por dia de água. Então é extremamente importante manejar isso aí. Então, quando a gente olha nesse aspecto, até a gente brinca, né? Quando a gente está lá no campo sozinho olhando, né? E vê lá a soja toda bonita, mas começou a aparecer umas pintinhas de cercóspora, o vento bate na orelha da gente e fala assim, faz mais uma, né? Não fala, né? Então, às vezes acontece isso. Só que na correria, às vezes é que a gente acaba esquecendo. Quando a gente olhou, né, as variedades do enchimento lá, né, no fechamento, que a gente brinca lá com a questão da PMS, né, hoje as PMS são muito importantes, nós vamos ter sojas aí com mais de 150 variedades de soja com PMS acima de 175 gramas. O que significa isso a nível Brasil, né? Você olha que as sojas campeãs do SESB do Sul a nível Brasil são PMS altas, né? Acima de 180, 200, 230 de PMS. O que significa isso? São sojas de alta capacidade de expressão da produção, né? Primeiro. Segundo ponto, elas são sojas que exigem mais em termos de nutrição. Terceiro ponto, são sojas que também exigem proteção de plantas. Então, quando a gente fala na proteção de plantas, é extremamente importante cuidar da cercose septória lá na fase final, para não desfolhar precocemente a planta e perder a capacidade produtiva. Eu ainda quero ver na soja a gente aprender a madurar a soja para evitar o quê? O zoião. Né? E para ter o quê? O peso máximo da capacidade produtiva do material, porque nós vamos ter soja de 15, 20 nós. Então eu tenho o quê? Uma diferença de gradiente de maturação no dossel produtivo da planta, então para expressar a capacidade produtiva. Todavia, quando a gente olha um exemplo da campeã do SESB, né, ali que foi no Paraná e o segundo em São Paulo, o que chama atenção nesses materiais? São materiais de ciclo de 100, de 110 dias, 120 dias, né? Materiais de PMS em torno de 180 a 220 gramas, caixas de 12, 15 nós, ou seja, com 4 vargens por nó para fazer essa expressão de mais de 100 sacos por hectare. Então, se ela tem essa característica, ela tem um fator extremamente importante. São materiais de ciclo indeterminado, né? Então, por exemplo, dentro dos materiais, eu tenho soja determinada, semideterminada e indeterminada. Os materiais que têm maior capacidade produtiva, se o ambiente está me expressando, são as indeterminadas. É lógico, eu não tenho 100% da minha fazenda com solo bom.
Então eu tenho que também variar dentro dos hábitos de crescimento entre indeterminado, determinado e determinado para a expressão da produção. É lógico que, por exemplo, os materiais de alta capacidade produtiva vão ser os indeterminados, que tem caixa alta. Os de caixa média, né, mas que também tem expressão de produção, é semideterminado. E os determinados são materiais que dão 10, 12 nós reprodutivos, que vão para as áreas novas e áreas de abertura, mas que também são importantes no processo produtivo de soja, porque eu tenho que fazer média de produção na fazenda, né? Não é só buscar alta produtividade numa área só, eu tenho que fazer média. Então, quando a gente fala em fazer média, é extremamente importante analisar a capacidade de produção, seja num ambiente de baixa produtividade, média produtividade e alta produtividade. Nos ambientes de baixa produtividade, eu tenho que aprender a trabalhar o quê? Se meu solo só tem caixa para 8, 10 nós, eu tenho que aprender a pôr mais plantas. Se na área de média produção eu tenho uma capacidade média de 12, 14 nós, mas também que não me dá a capacidade alta, eu tenho que aprender a manejar planta e colocar a quantidade de planta necessária, desde que ela não compita entre si, né? Então, os solos de alta, eu tenho que buscar a máxima capacidade de expressão da planta e do ambiente. Então, eu tenho 3 sistemas de produção muito bons que se encaixam em todos os modelos matemáticos de expressão de produção. É lógico que a partir daí, eu tenho um solo de alta capacidade produtiva, que é a minha cama soja, eu vou ter que aprender o quê? Escolher o material, tem solo bom, vou ter que aprender a modelar a planta ou regular a soja. Por quê? A soja estiolada, a cama e perde 20, 30% da produção. E cada nó estiolado, a partir de 3 dedos por entrenó, cada centímetro é 1 grão a menos de soja. Ou seja, numa PMS de 150, nós estamos falando em 30 quilos por grão em 200 mil plantas por hectare, num stand de 10 plantas por metro. Então essa conta a gente tem que aprender a fazer, né? Porque cada grão hoje vai ser significativo, vai valer a pena cuidar no ambiente de soja. E cada vez, quanto mais tecnificado nós somos, né, mais arte nós temos que fazer. Então, nós estamos fazendo arte para produzir mais soja. Então, esse é o recado que a gente tem que deixar nessa fase, né, nessa fase inicial do manejo da soja. Eu vou passar a palavra também ao professor Carlos Forcellini, brilhante professor. Grande abraço a todos. Belezinha? Tudo de bom.